dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Na primeira parte, grosso modo, apresenta o sertão baiano como locus de sua descrição. Nela, passa em revista os rios, a flora, a fauna, o relevo, o solo, o clima. É como se pintasse um quadro de uma natureza morta, em cuja região inóspita a própria natureza tivesse dificuldade em sobreviver. Por esta razão, na Caatinga, a vegetação é resistente, as árvores não têm folhas e boa parte delas são repletas de espinhos, compondo assim uma paisagem desértica, sofrida e, portanto, extremamente difícil de se viver. Na segunda parte, entram os jagunços, os sertanejos, Antônio Conselheiro. O sertão, então, passa a ser o lugar atrasado culturalmente, em que a mistura das raças tem um resultado negativo para a formação do povo brasileiro, o que era normal para as teorias evolucionistas da época. Ora, se a região é conservadora politicamente, atrasada economicamente, do ponto de vista religioso, isso não poderia ser diferente. Pela lente de Euclides, o catolicismo se mistura ao candomblé, que por sua vez se confunde com expressões religiosas dos índios, que só aumentam uma superstição na região. No meio de tanto atraso, surge a figura messiânica de Antônio Conselheiro, que pregava a chegada do fim do mundo, a preparação das almas, a penitência de todos como antídoto ao sofrimento do juízo final. Insurgindo contra a novidade republicana do pagamento dos impostos, a obrigatoriedade do casamento civil e a separação da igreja, evidentemente, era essa a imagem que Euclides passava para o seu leitor. Como disse a professora ontem, uma representação daquela época, do próprio Euclides, que nós temos essa impressão ao ler Os Sertões. Bom, finalmente, na terceira e última parte, é posta a luta entre os sertanejos e os soldados republicanos. Apesar de todo atraso, ninguém conhece melhor a região do que os próprios sertanejos, e por isso eles vencem 3 das 4 expedições que o exército impõe sobre eles. Conforme diz Euclides, na conclusão, foram mortos 5.200 pessoas, e o corpo de Antônio Conselheiro foi exumado, fotografado e decepado a cabeça, a fim de que a tropa certificasse de que, de fato, era ele. Enfim, pela lente de Euclides, mais uma vez, o episódio demonstra que a civilização, entre aspas, dominou a barbárie. Ora, em que medida os sertões de Euclides têm a ver com esta discussão sobre o desenvolvimento do Nordeste? E é esse o objetivo. Qual é a relação? Na ideia segundo a qual a imagem do sertão divulgada por Euclides na sua obra magna teria sido ampliada para todo o Nordeste. Ora, o sertão é uma pequena parte constituinte do Nordeste, mas não se pode confundir com toda a região Nordeste. Na visão do escritor, só haveria 2 regiões, o Norte e o Sul, sendo que esta última seria rica e próspera e que atrairia o homem para nela viver, em oposição à primeira, que seria pobre e seca e que por isso repulsaria o homem. Esta visão conduz o leitor a uma conclusão aparentemente simples, ou simplista, diria até. O clima determina o atraso do Nordeste, enquanto o Sul, pelas mesmas razões, manteria sua superioridade nacional. Como afirma Valnice Galvão, eu a cito, estas largas divisões apenas esboçadas mostram já um essencial entre o Sul e o Norte, absolutamente distintos pelo regime meteorológico, pela disposição da terra e pela transição variável entre o sertão e a costa. Fim da citação. Embora esta visão determinista hoje não tenha relevância ou grande sustentação do ponto de vista teórico, o fato é que foi ela que estigmatizou a região, pelo menos uma das. Nela, o Estado não chega ou tem dificuldade em dar conta de toda a fome e miséria, transformando o ambiente em terras esquecidas pelo governo, reduto conservador de fiéis fanáticos e de políticos bélicos, que só são lembrados quando há grandes calamidades ou catástrofes de forte impacto. Não há como negar que se trate de uma região que foi historicamente empobrecida por razões
sucessivas, por sucessão de razões, uma sucessão de razões, e que serviu, ao longo de muitos séculos, para o enriquecimento de muitos, por um lado, e o empobrecimento de tantos outros. Seja como for, o romance Os Sertões serviu para que outras regiões, ao menos, conhecessem o Nordeste e este. E estas conhecessem, e este, o Nordeste, conhecesse também a si mesmo, na perspectiva de criar, não obstante as diferenças, uma espécie de identidade nacional. Se esta empreitada não foi bem sucedida, a obra serviu, ao menos, para que o Brasil se desse conta de que ele não é homogêneo, nem tampouco suas riquezas são partilhadas equanimamente, razão pela qual haveria necessidade de se institucionalizar formas adequadas e diferenciadas de desenvolvimento no país por região. Então, eu penso que, nesse aspecto, não só Os Sertões, mas outras obras, a gente conversava ontem com Maria, como a de Graciliano Ramos, Vidas Secas, mas também outros nordestinos que também escreveram o 15 como é o nome dela? Raquel de Queiroz. Né? Tem vários outros. A literatura nordestina também foi um meio de denunciar, né? De discutir o que é o Nordeste e como se vive, ou se convive. Né? Bom, a ideia de desenvolvimento regional começou, então, do ponto de vista institucional, após a Segunda Guerra Mundial. Foi a partir dela que se pensou em órgãos ou instrumentos de política pública regional. Isso no mundo todo. Né? Também foi neste período que se percebeu um processo crescente de polarização entre regiões mais desenvolvidas, capazes de atrair capital e trabalho por habitantes de regiões atrasadas, em detrimento de outras, que alimentam a desigualdade, o que aponta para a necessidade de investimento no que os economistas chamam de, entre aspas, capital social básico. Esta é a expressão dos economistas. Ou seja, para a promoção do desenvolvimento regional. Foi nesse contexto que, em 1948, foi instituída a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Órgão vinculado à ONU, tinha como missão primeira assessorar os governos de cada região para implementar políticas estabilizadoras da economia, sobretudo na região de grande atraso. Ora, qual era a região brasileira de maior atraso? O Nordeste. Urgia, então, pensá-lo. Inspiradas nesta orientação, na verdade, uma orientação da ONU, uma orientação internacional, foram criadas para a região, ainda na década de 40, a Comissão do Vale do São Francisco, aquilo que hoje nós chamamos de CODEVASF, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHEVS. Na sequência, a SUDEM, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com o claro objetivo de formar uma base de dados necessários para planejar programas e projetos de desenvolvimento da região a longo prazo. Na verdade, a SUDEM viria a instaurar uma cultura de planejamento, né, fornecendo à região capacidade de elaborar políticas próprias de desenvolvimento. Há uma espécie de consenso entre os economistas de que o documento GTDN, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, proposto pelo então presidente Juscelino Kubitschek, coordenado pelo economista Celso Furtado, é um dos maiores documentos científicos já elaborados sobre a região. Ele faz uma radiografia histórico-econômica do Nordeste brasileiro e fornece um prognóstico, apresentando os argumentos técnicos para que fosse proposto ao Congresso, em 1959, a criação da SUDEM. Embora esse documento aponte também entre as causas do atraso as questões climáticas, não faz delas uma fatalidade, como defendeu Euclides, mas, ao contrário, fornece fatores históricos e estruturais de empobrecimento crônico da região. Bom, eu fiz uma longa citação, eu vou pular aqui, desse documento. Grosso modo, é dizer que a região sofreu historicamente esse empobrecimento, que é necessário contornar esse atraso como? Investindo em